O Cyberliterando Podcast foi criado por Gabriela Belangieri e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, @cyberliterando, e sempre lembre que postamos novos episódios todo sábado. Olá, galera! Tá começando mais um Cyberliterando. Eu sou a Natália Nogueira. E eu sou a Gabriela Belangieri, e no episódio de hoje, na verdade, é um episódio bônus da série que a gente tinha feito, que é a série Guia para Escrever a Sua História. E nesse episódio bônus, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de como foi o processo de criar o Walking on Fire, e a gente decidiu trazer esse conteúdo para vocês justamente para poder exemplificar algumas das coisas que a gente falou na nossa série, tá? Então, como vocês podem ver aí na tela, a gente está aqui com o documento principal de planejamento, não que a gente não tivesse outros, mas a gente tem esse documento que seria aqui o principal. Aí que tem a sinopse, ok, isso aqui foi algo que a gente mudou 800 vezes, a gente não sempre teve a sinopse pronta desse jeito, né? E aí, logo abaixo, a gente tem a questão da divulgação, né? Que aí que eu acho que a Natália, que é um pouco mais marqueteira, pode falar melhor sobre isso aqui. Gente, eu já peço desculpas pelo som dos cachorros latindo no fundo, mas sinto muito. A melhor parte é que a Natália não tem cachorros, então... Gosto muito de divulgar as histórias. Eu acho que, tipo, a gente passa tanto tempo vendo divulgação de séries, de filmes e música e etc e tal, e, tipo, por que a gente não pode fazer a mesma coisa com a escrita? Então, quando a gente estava planejando a história, uma das primeiras coisas que ficou muito marcada para mim foi o quanto eu enchi o saco da Gabi falando que a gente precisava divulgar de uma maneira assim revolucionária, assim, que fizesse todo mundo parar e falar, uau! Então, a gente, né, a primeira coisa que a gente pensou em fazer foi criar justamente essa ordem, liberar a primeira capa, onde a gente revelaria também a parceria da nossa escrita pela primeira vez, só nós duas. Então, as fotos promocionais, Gabi, eu acho que dá até para você mostrar. Aí, ó, Essa é a melhor foto promocional que a gente tem. que é da Natália chorando enquanto eu escrevendo. Mas não Foi é quando essa eu foto. mandei a parte que... Eu não sei se... Gente, a fanfic já saiu tem muito tempo, tá? Não é spoiler, não. Quando eu mandei a cena que o bar explode, aí ela devolveu essa foto aqui, depois que ela leu. Inclusive, eu tava usando essa blusa aqui, a mesma blusa. Enfim, primeiro a gente divulgou a capa, né? Mostra a capa lá, amiga, não a minha cara. A gente divulgou a capa da história, que a Larissa que fez, a Larissa Soldar, maravilhosa. Um beijo para você, Larissa. Ela fez essa capa inspirada em Chicago Fire e Station 19. Então, ficou muito linda a capa dela. E aí as Essa capa fotos é absolutamente tudo. é perfeita. E aí ela também fez a Lauren e a Camila tipo, vestidas de no trabalho delas, né? Vira e mexe, o povo revive essas montagens aqui e pergunta de onde que é. Porque ficaram muito boas, vamos combinar. E eu amo que a Natália, ela tinha essa capa, ela veio uma vez, assim, ela comentou sobre esse plot, eu me fiz completamente de maluca, continuei vivendo minha vida. E aí, sei lá, uma semana depois, assim, muito pouco tempo depois, ela veio com essa capa, eu continuei me fazendo de maluca, eu falei, não, amiga, muito bonita, escreve lá, vai lá escrever. E aí ela teve que explicitar, assim, vamos escrever, caralho, basicamente, assim, para eu poder entender que era um convite da lenda. E aí a gente, né, começou a parte da divulgação foi a primeira capa, depois dessas duas fotos promocionais, e aí aí o pessoal tava tão, tipo, animado com a história que as pessoas começaram, gente, a fanfic nem tinha saído ainda, e o pessoal começou a fazer montagens, tá bom? Então, a como é o nome dela, Gabi? A Nix Haureg, ela ajudou a gente com algumas dessas montagens aqui, do Joe, do Nick, Que da Ali, ficaram dos outros muito personagens. que ficaram muito bonitas, e aí a gente complementou colocando, tipo, as nossas falas favoritas dos personagens junto das fotos. Trailer, e aí aqui eram algumas das frases que a gente pediu pra Nick, que fez o trailer, colocar no trailer, que ficou muito bom. Tá E aí, bom, talentosíssima também. sim, maravilhosa.
E aí depois a gente revelou o elenco, que foi isso que a Natália falou, a gente usou suas montagens e tal, porque as Na fotos ver... promocionais foram só da Camila e da Lauren, Ah, não é foi? verdade. E É aí depois a verdade. gente revelou o elenco, que eram, tipo, as pessoas principais, e depois a gente ficou dando RT, Só que, não, a revolução do elenco faltou... principal, do elenco todo, foi através dos Asterix. É, também teve isso. Cadê? A gente fez, depois que saiu o trailer, a gente começou a postar os Asterix. Então, tipo, a gente pensou o quê? A gente criou um Asterix. Para quem não sabe, um Asterix é quando você coloca as coisas, as características principais dos seus personagens é, numa montagenzinha. Então, a gente pegou as coisas que representariam melhor cada personagem, dando dicas sobre eles, e aí a gente montou, entendeu? Uma coisa muito engraçada é que a Gabi e eu, a gente estava, tipo assim, vamos dar spoilers sutis através desses Asterix. Então, tipo, quem for em preto e branco vai ser não sei o quê, quem for colorido não vai ser vilão, não sei o que tem. E aí, por fim, a gente não fez nada dessas. A gente só deixou É, tudo bonito. por fim, acabou porque, tipo, a... Gente, se vocês não leram a história, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, tá? Mas, enfim, ela que é uma filha da puta, a gente colocou em preto e branco. Supostamente, todo mundo que morre deveria ir em preto e branco, mas não teve como, porque essa história ficou muito boa. A gente pôs o Machine Gun Kelly em preto e branco por motivos óbvios, e porque, acho que, se eu não me engano, essas duas imagens aqui da arma e Não tinham do... tons parecidos. Não, e uma delas era em preto e branco, mas ela era muito boa pra gente simplesmente descartar, então ficou todo mundo em preto e branco. Se eu não me engano, essa foto aqui do Machine Gun Kelly eu também achei em preto e branco, eu não sei, eu não faço ideia. Eu não lembro detalhes. Mas aí a gente tem aqui a Asterix do Joe também. Enfim, a gente fez pra todos os personagens. A Natália fez até pra casa do povo, esse que seria o apartamento da Camila. Aí E aqui aí seria tem a os casa da personagens. Lauren. Aí tem os personagens secundários que a gente, tipo, não queria É, a deixar gente eles. botou todo mundo junto, Não porque ninguém liga. secundários, né? Mas a gente colocou os que iriam aparecer às Amiga, vezes. terciários, né? Porque secundários é o Então, Nick, o sim, Kevin. que Isso foi, aqui é figurante, basicamente, aí, porque eles só são citados, assim, mijos. mais ou Então, menos, citados. E aí a gente botou até o batalhão aqui, né? Fez essa série que bem maneira do batalhão. Mas basicamente foi isso, assim, o que a gente criou de visual. Além do trailer, que a gente vai deixar o link aqui na descrição, porque, enfim, não tem vale a pena como conferir. passar o trailer aqui, vai levar muito tempo. Mas, enfim, é um ótimo trailer. A gente tem essa parte aqui também das fanarts, porque a galera fez umas fanarts muito legais pra gente e a gente decidiu salvar. Tipo, essa aqui é perfeita que a Kelly fez. A gente reviveu muito e falou o tempo todo sobre essa fanfic, todo mundo tava muito, meu Deus. E aí no sábado a gente fez a primeira postagem, né? Eventualmente. Só que aí a gente vai chegar aí daqui a pouco. Mas agora a gente vai falar como a gente realmente planejou essa história, como ela realmente começou a sair do papel. Como a Gabi falou, eu já tinha a ideia mais ou menos pronta, porque eu sempre quis, eu tive um sonho um dia, aonde eu sonhei lá que eu queria elas sendo bombeiras e paramédica e pipipi, papapó. Só que eu nunca tinha, assim, nunca tinha levado adiante. Aí um dia eu comecei a assistir uma série chamada Chicago Fire, que é uma série de bombeiros, e eu fiquei completamente fissurada nessa desgraça. E eu falei assim, vou ter que escrever de um jeito ou de outro. E aí, eu queria escrever, mas eu não sabia como. Eu tava tendo muita dificuldade assim, e eu e a Gabi tava numa fase muito da gente trocar ideias. E aí foi quando tava tudo assim, entre aspas, da divulgação bem assim, entre aspas mesmo, pronto, que a capa tava pronta. E só que assim, eu não sentia que a história tava indo bem. E aí eu virei e falei assim, eu vou chamar a pessoa que melhor escreve que eu conheço. E aí eu enchi o saco da Gabi até ela aceitar. E aí, tipo, a gente tinha. Aliás, eu tinha. Realidade, você falou, amiga, vamos escrever. Eu falei, vamos. E aí, tipo, eu tinha, vamos supor, eu tinha ideia micro, assim, nada desenvolvido. E aí eu e a Gabi, a gente se transformou numa coisa, assim, que, meu Deus do céu.
entendeu? Ficou enorme. Inclusive, vocês vão ver aqui na história dos personagens que tem informações que a gente nunca colocou na fanfic, porque são informações totalmente relevantes, mas na hora que a gente pensou, não, ok, a gente precisa saber dessas informações. Por exemplo, aqui a gente fala que o pai da Lauren morreu no trabalho, ok, isso é citado, isso é uma parte importante, porém, irmã de Lauren ajuda na administração do restaurante. Quem viu essa irmã na fanfic? Eu não vi. A gente esqueceu da irmã dela. Foda-se a irmã. Né? E aí, tipo, que ela trabalha, isso aqui a gente botou, parte dessas características ficaram, outra parte não, ela não é tão sarcástica assim, eu acho. Não como a gente imaginou que ela seria na hora de escrever. Então, tipo, isso aqui também é para mostrar, porque a gente falou muito ao longo da série, e nem sempre tudo que a gente planeja acaba chegando no papel e no leitor da forma que a gente planejou. E tá tudo bem, sabe? O importante é a gente realmente sentir que tá sendo fiel a esses personagens. A gente não colocou tantas cenas da Lauren tão sarcástica, porque a gente realmente achou que não combinava com ela ser tão sarcástica assim, sabe? Pelo menos não com a história da personagem. Sim, até porque eu acho que ela é muito, assim, né, vamos falar, ela é realmente muito mandona e muito séria pra ser sarcástica, assim. O negócio dela não é, ela não faz piada, entendeu? É meio que, tipo, não que ela não entenda a piada, obviamente, mas é, tipo, ela não é uma pessoa engraçada, uma pessoa que você vai saber cascar o bico de rir do lado dela, entendeu? Ela Aqui é, a gente colocou que a Camila era sarcástica também, ela não é tão sarcástica, eu acho que ela é um pouco mais irônica, ela é talvez. debochada. Ela é debochada, mas ela não chega a ser sarcástica. Ela não é tão sensível, porque a gente imaginou, assim, que a dinâmica delas como casal ia ser um pouco diferente do que o que Realmente saiu foi. no fim das contas. Por Uhum. exemplo, aquela questão que é a Camila que toma atitude e fica tipo, mas você não vai beijar não ao inferno, sabe? Isso não era bem para ser assim, mas acaba que ela é muito mais decidida do que ela é necessariamente sensível ou do que ela fica esperando as coisas acontecerem. Ela corre muito mais atrás das coisas do que ela fica esperando. A gente colocou que ela é muito burra emocionalmente. Ela não é tão burra emocionalmente assim. Na Realmente verdade, ela eu não ama acho quebrar ela nem regras. um pouco. Eu acho que ela não é nem um pouco burra emocionalmente. Eu acho que ela é extremamente inteligente e ela sabe separar muito bem, é, principalmente questões profissionais a relacionamentos. Ela sabe uma coisa que ela é muito profissional. Então, assim, eu acho que isso foi uma coisa que a gente fugiu completamente. Ela é muito inteligente emocionalmente. Eu amo essa Falando. parte aqui, porque ninguém viu a família da Camila na história. Não sei se Foram vocês citados viram, uma mas vez. eu não vi. Foram citados uma vez, muito ligada à família. Ela mora em outra cidade, foda-se. A família mora em outra cidade, foda-se. É tipo isso. Tem uma irmã pequena, quem viu essa irmã Nunca pequena? Nem eu. citaram, nunca citamos. Trabalha meio período como adestradora. Foda-se! Inclusive, eu lembro que um dia, eu e a Natália, a gente tava assim, quebrando a cabeça, falando assim: caraca, mas qual que era o outro emprego da Camila? Aí a gente veio com umas ideias nada a ver. A gente falou que ela trabalhava numa papelaria, falamos que ela escrevia artigo para revista. E, na real, era para ser adestradora, e isso nunca foi citado, porque, tipo, o que a gente queria sempre frisar é que os bombeiros ganham muito pouco e que eles acabam tendo outros empregos de meio período, outros bicos e outras formas de ganhar dinheiro. Só que como a Camila é a única que não tem nenhum desses empregos, acabou ficando meio que implícito que ela seria meio riquinha. Só que a ideia não era essa. A ideia era ela ser adestradora em meio período, que não tem nada a ver o cu com as calças. Tá ligado? E aqui foi deixada no altar essa informação importante, dupla do Kevin. Beleza, a gente separou as duplas, porque como a gente precisava colocar essa dinâmica bem arrumadinha, a gente E acabou assim, escrevendo. vamos lá Porque explicar. Quando, eu não quando você mostrei é pra vocês. bombeiro, Ah, quando você é tá. Não, bombeiro, você tá. tem que. Não, tipo, quando você é bombeiro, você tem que. Você não pode entrar sozinho num ambiente. Tipo, você sempre tem que estar com uma dupla, porque se seu equipamento falhar, se alguma coisa assim, essa dupla vai estar ali para te auxiliar e informar o resto da equipe que você tá mal. Então, a gente Uhum. tinha sempre que pensar nesses personagens como personagens duplas, para que, né, a coisa fosse coerente, né? Então, tipo, por isso que se vocês não sempre vê, dupla de não sei o quê, não sei o quê, vocês vão pegar um monte de spoiler. Sim, então, tô nem aí. Vocês que lutem e lutem bastante, lutem de braços abertos. Mas enfim, eu lembro que
eu anotei no caderno, eu não achei, eu até peguei meu caderno aqui, mas não era nesse. A dinâmica das duplas, eu até desenhei tipo um caminhão horrível, porque enfim, eu não tenho Eu tô tentando habilidade explicar pra motora Gabi. para fazer isso. E aí eu coloquei isso e tal, mas ficou mega bagunçado, mas a gente achou. Aí a gente colocou aqui Diana Jane, todas as informações sobre ela são inúteis, porque ela morre no primeiro capítulo, né? Mas a gente colocou que ela seria a mãezona, sensível, gentil, amiga de todo mundo, que ela dividiu o apartamento com a Lauren e que ela morre. Né? E que era a dupla do Kevin antes dela morrer. Porque basicamente a única função narrativa dela é morrer na história. Né? E tá tudo bem se vocês tiverem personagens que nem sempre são super importantes. Tá tudo bem se eles só servirem para morrer. Realmente. Aí a gente colocou a Ali como competitiva, esportista. Esportista, vocês viram? Nem eu. Eu acho que sim, Estressadinha amiga. da Tem estrela. literalmente uma cena onde ela tá treinando. Tá, amiga, mas esportista, você imagina que é um negócio que ela leva para fora do batalhão. Entendeu? Que malhar, todos eles têm que malhar, sabe? Tem que manter a forma física. Esquentadinha, tem um caso com o Nick, a grande. Muito bom. Gente, se vocês não leram, assim, vocês não deviam estar aqui, eu já falei isso umas 3 vezes. A dupla com o Joe, né? Aí aqui a gente tem o Kevin, a gente colocou que ele é muito reservado, ama tocar violão. Quem viu ele tocando Nunca violão? toquei. É isso que eu ia falar. Quando foi que ele tocou esse violão? Nunca. Um ótimo cozinheiro. Quem viu ele cozinhando? Nem eu. Ele cozinhou pra Lauren. Enfim, muito próximo da Dinah, que morreu, né? Caso não tenha ficado claro, ela morreu. Cria um vínculo com a Camila, porque a Dinah morreu. Aquelas. Parei. Paizão, ok. Aqui, essas informações sobre o Joe são completamente inúteis, porque ninguém vê o Joe direito na história. Ele é um personagem totalmente foda-se. O Nicholas, fofo. A gente colocou até umas coisas interessantes sobre ele. Melhor amigo da Lauren que segura os surtos dela. Quem viu a Lauren surtando? Tô zoando. Quem não viu a Lauren surtando? Aqui a gente colocou coisas sobre o Liam, sobre a Hayley, que ninguém. Foda-se. Tipo, foda-se, porque eles não são relevantes. Aí a Normani aqui eu até coloquei em negrito, porque ela é a melhor personagem da história e ela é perfeita, né? E aqui a vida pessoal e amorosa dela é um mistério, casada com a Kelani, tem um filho de 5 anos. Aí aqui a gente colocou o negócio dos caminhão, né? A Natália vai saber explicar isso melhor do que eu. Porque, obviamente, dentro de um batalhão tem vários caminhões, e os caminhões são divididos por números, porque, né, é mais fácil, supostamente é mais fácil você localizar eles. Então, por exemplo, não tem, a gente escolheu os números aleatoriamente, tá, gente? Mas existem diferentes tipos de caminhão, por exemplo, tem tipo de caminhão que é caminhão próprio para só leva água, tem caminhão que é tipo de equipe especial, que tecnicamente falando seria a equipe do caminhão 12. É, e o caminhão tipo 76 ficaria responsável mais por assim várias coisas, entendeu? Tipo, mas não tão abrangente, eles seriam mais realmente para apagar fogo mesmo. E, enfim, vocês entenderam. RS, E apagar fogo. Enfim, aí a gente separou quem é que estava dentro de cada caminhão, na ambulância, quem iria pilotar, porque são, querendo ou não, são informações que acabam sendo citadas várias e várias vezes e, tipo, é fácil de se confundir, né? Aí a gente falou do batalhão que é inimigo, né? Foda-se quem dirige, porque não foi citado, então, enfim. Né? E aqui começa realmente só o planejamento dos capítulos em si, sabe? Tipo, Uhum. que aqui a Dara morre, né? É o único acontecimento. Aqui a Dara é enterrada, é o único acontecimento também. Então, enfim. E aí a Só que gente volta foi lá, volta separando. lá, volta Ah, lá, no primeiro capítulo. Só que eu quero que vocês analisem muito bem o que a gente escreveu, ó. É, na introdução aqui, ó, a gente já coloca ó, que a introdução dos personagens tem que ser superficial, obviamente. A gente tenta explicar as informações básicas para que as pessoas estejam inteiradas do assunto, ou seja, por exemplo, não é você não pode presumir que todo mundo saiba sobre bombeiros. Então, por exemplo, você tem que dar uma explicação por cima sobre o que é um batalhão, o que eles fazem, como eles trabalham, e etc, etc, etc. E aí, tipo, a partir disso a gente já vai focando naquilo que a gente precisa que as pessoas
foquem para que os próximos capítulos façam sentido. Então, por exemplo, aqui a gente colocou, ó, dá bastante foco para a amizade da Dinah com a Ali e a Lauren. Por quê? Porque a Dinah ia morrer no próximo capítulo, então ela precisava receber um destaque nesse primeiro capítulo, né? Isso é meio óbvio. Aí a gente toma cuidado também, ó, olha a anotação, eu acho legal colocar, destacar essa anotação de cima, né, que é o Joey, ele abre o hidrante vazio, sendo que a Ali sabia que ele estava vazio, aquele hidrante, entendeu? E ela não fala nada. Então, isso é uma informação que tá no primeiro capítulo, e se vocês forem lá, vai estar nesse primeiro capítulo. E então, assim, Basicamente, por conta disso, que a Dinah morre. Óbvio que a gente não revela que a Ali sabia que ele estava vazio, mas a gente sabia que ela sabia que ele estava vazio. E isso faz com que a e isso Dinah é morre porque citado eles... lá na. Isso é citado lá na frente, porque ela depois ela até desconversa. Eu lembro que a gente colocou isso porque a gente ia fazer ela desconversar na cena. Numa cena aí. Sim, e no fim das contas ela acaba pedindo desculpa e ela fala que se sente culpada pela morte da Dinah, porque se eles tivessem ido direto no hidrante que tinha água, ela não ia ter morrido, porque ela não teria sido soterrada, enfim, né? Acaba que foi uma coisa, um efeito dominó, né? Uma coisa levou a outra, aí O a Dinah foi pro karma. saco, aí aqui tem o funeral da Dinah, que acabou de ir pro saco, né? E aí aqui outra coisa que acontece é que o Joe e o Lois, eles brigam, aí o Joe bate no Lois, inclusive muito merecido, o Lois é chato pra caralho. Enfim, e basicamente é assim que a gente separou os capítulos, sabe? A gente não coloca nada muito longo, sabe? Muito comprido, mas a gente coloca, assim, coisas que façam a gente lembrar dos pontos principais que a gente tem que colocar na história, né? Tipo, e aí a gente vai desenrolando a história daqui, sabe? A gente colocando de quem seria o POV, né? Porque essa parte é muito boa. Lauren neurótica e paranoica, achando que a Camila tem rabo preso com a Leiane e que ela é criminosa. Ah, isso aqui é uma coisa legal, ó. A gente às vezes tem ideia de fala enquanto a gente tá tendo um brainstorm. E aí, geralmente, a gente anota e usa mesmo essas frases, essas Ó, falas. aqui, ó. Camila leva fumo da nuvem. Eu havia recebido uma denúncia sua. Eu acho que essa parte, esse capítulo aqui que fala da denúncia da Camila, ele não ficou totalmente igual ao que a gente tinha planejado, porque a gente percebeu que na hora ia ter Não ia um fazer furo 2, a sentido. gente acabou mexendo nele. Uma coisa que a gente decidiu fazer, uma coisa que a gente ficou muito na nossa cabeça o tempo todo que a gente estava planejando a história, era assim, quais capítulos a gente vai dar dica? Porque, obviamente, como a gente tinha uma noção de quantos capítulos teriam a história, a gente sabia que a gente tinha que dividir muito, porque, obviamente, você não vai dar todas as dicas de quem é o vilão, do que vai acontecer nos primeiros capítulos. Então, você tem que dividir muito bem divididinho, vamos falar assim, para que as dicas sejam sutis e a cada capítulo o seu leitor pega uma informação aqui, pega uma informação ali, e ele mesmo vai juntando e vai falando assim, ah, esse personagem aqui, ou ah, não, é esse aqui, e enfim, assim ele vai elaborando ele mesmo aquilo, a visão dele da história. Então, uma coisa que a gente fez na produção do nosso planejamento foi justamente colocar essas observações. Então, a gente colocava o que tinha que acontecer, por exemplo, como vocês podem ver nesse planejamento agora, no capítulo 17, está escrito bem grande, a Ali não vai estar nesse capítulo. Então, isso era uma coisa que a gente tinha que ter em mente enquanto escrevesse esse capítulo. Qualquer personagem poderia aparecer, exceto ela. É a parte que o Lois, ele propositalmente, no caso, ele traça um comentário para as pessoas acharem suspeitos, porque quando eles acham mais hidrantes vazios, o Lois, ele dá meio que, tipo, se pagassem melhor, ninguém ia estar fazendo merda, não sei o quê. Então ele começa a dar esse tipo de opinião, assim, idiota, porque ele é bem babaca, ele é uma pessoa babaca. Quando a Dinah morre no segundo capítulo, ele também vai lá e ele fala merda, aí o Joe bate nele e tal. Porque Ele literalmente fala, ela estava no lugar errado, na hora errada. Aliás, ela, na verdade, ele chama ela de. Sei lá, ele fala. Ah, sei lá, gente, ele fala uma coisa muito escrota. Eu não lembro o que ele fala, mas ele fala uma coisa muito escrota. ele fala que a Dinah estava no lugar que não deveria, por isso ela morreu. Porque tecnicamente ela realmente não deveria estar no lugar onde ela estava, né? De acordo com os Porque procedimentos e tal, mas ela estava lá
Porque Porque tinha um gente. paramédico só pode entrar depois que os bombeiros terminam de fazer a vistoria no ambiente. E aí eles falam, ah, tá seguro, então agora, se, tipo, tecnicamente falando, civis podem entrar para, né, atender as Isso pessoas que estão morrendo ali. E isso é inclusive um erro que a Camila comete várias vezes, porque a Camila também é paramédica e tem várias cenas dela entrando em lugares que não era para ela entrar. Quem foi que amou? A gente também colocou muitas cenas dos Jonas, tem uma cena para cada Jonas que parece uma cena suspeita. Eu acho muito engraçado, porque teve uma cena que eu e a Gabi ficamos assim, não, porque a gente tem que fazer isso, porque as pessoas vão perceber muito, e as pessoas não perceberam, e aí elas deram atenção a uma coisa, tipo assim, nada a ver que tinha acontecido em seguida, e eu fiquei assim, gente, vocês não estão lendo com atenção. E aí, ou a gente escreveu mal, mas assim, eu fiquei conformada. Deus sabe que a gente tentou. Tentou. Enfim, é normal, às vezes, a história fugir do nosso controle no sentido de que as pessoas vão ter percepções e vão achar coisas que a gente não imaginou que elas fossem achar. E também é muito comum, por exemplo, mesmo que a história não seja uma história de mistério, que as pessoas procurem mistério onde não tem. Por exemplo, é muito comum no capítulo de Sim Chefe as pessoas acharem que a galera tá sabotando as duas, ou que vai aparecer, sei lá, uma pessoa de 1802 e vai aparecer para sabotar elas, para sabotar o relacionamento delas. E eu e a Bruna, a gente fica tipo, Nem lembrava da quem existência desse avisa personagem. que essa história é sobre tudo menos isso? É tipo isso. Mas enfim, acontece, sabe? Às vezes as coisas fogem do controle dos autores e é isso, né? Quando a gente posta a história, ela não é mais nossa. Então a gente tem É. que entender e respeitar isso também e Mas, lidar com o fato de que nem sempre a gente vai mas entender. uma coisa que eu já falei pra Gabi, que tipo, se um dia a gente chegar a reescrever ou for fazer alguma coisa com a história, assim, eu falei pra Gabi já, eu acho que, no meu ponto de vista hoje, lendo a história é, pronta, terminada, encerrada, é, e assim, não na vibe que eu tava, porque eu e a Gabi, quando a gente escreveu essa história, a gente ficou muito louca do cu, a gente não dormia pra escrever ela, e eu não tô zoando. A gente escreveu 30 capítulos em Um 30 mês. dias, praticamente. Era tipo um por dia, era tipo isso. É. Então, assim, imagina como a gente tava. E eu falo, hoje em dia, parando e vendo, eu acho que a gente podia ter colocado muito mais coisa na história que não estava no planejamento. Sei lá, os capítulos poderiam ter sido maiores, talvez. Eu acho que o relacionamento delas poderia ter sido até um pouco mais bem desenvolvido, assim, né? Uma ligação, não sei. E, enfim, mas é uma coisa que a gente. Eu acho que às vezes é porque talvez a gente tenha ficado muito presa ao planner, ou porque a gente escreveu muito rápido. Então, isso é uma dica que a gente também dá para vocês. Não fique preso super ao planner, sabe? Seja criativo, use isso como base, mas não use isso como lei. E, e sabe, não tenha medo de demorar para escrever, não tenha medo de, sabe, não tenha pressa. Eu sei que às vezes é difícil a gente estar animado e quer escrever tudo de uma vez, mas às vezes é bom dar uma segurada na emoção. E não tenha medo de reescrever, porque como a Natália falou, se algum dia a gente reescrever, eu gostaria de mudar todas as cenas da Ali, todas, para fazer ela muito mais soft, muito menos, porque assim, em um Muito dado mais momento, dissimulada. Muito muito mais mais dissimulada. dissimulada. Ela é pouco dissimulada, ela não cria uma conexão com os leitores não gostaram dela, da personagem, mesmo nos primeiros capítulos, e isso acabou fazendo com que as pessoas desconfiassem da Alice muito rápido, porque elas acabaram se apegando ao Mickey, ao Joe, ao Kevin. Se no fim das contas o traidor fosse o Kevin, por exemplo, a galera ia ficar muito mais. Sim. Hum. A galera ia ficar muito mais chocada, porque, tipo, Que ele é um nem se a personagem gente. que tá muito mais ali do que Sim. a Alice, sabe? Ela é uma personagem que nunca realmente captou a atenção dos leitores, então, quando foi revelado Inclusive, que era captou ela, ranço. captou Captou ranço. ranço. Porque, tipo, as pessoas queriam que. As pessoas gostavam do Nick. E ela cagava pro Nick, entendeu? Então, assim. Todo mundo ficava assim, por que você não fica com ele? E a gente ficava assim, gente. E a Arya assim, essa Arya é piranha, galera, não sei o que tem. Entendeu? O pessoal odiou ela.
E aí, A Ali foi um tiro que saiu pela culatra. Porque a gente quis fazer aquele tipo de personagem que a galera gosta, sabe? Aquelas piranhas que a galera gosta e tal na história. Geralmente tem umas personagens assim. Só que ela saiu totalmente pela culatra, porque a galera detestou ela. E a gente não percebeu que as pessoas iam detestar ela até a gente postar a história. Então, se a gente porque tivesse que refazer, eu a gente confesso que eu refaria a gosto Ali dela. Eu confesso que eu gosto dela, mas é que nem também. assim. Que nem a Gabi falou, eu acho que ela poderia melhorar muito, entendeu? Só que, obviamente, para ela melhorar muito, ela teria que ser muito falsa. Então, isso tornaria ela uma personagem muito melhor de se escrever. Então, seria muito mais divertido do ponto de vista de autora, não de Porque leitor, mas. Porque, por exemplo, ela nunca se conecta com a Camila, por exemplo. Ela nunca gostou da Camila, ela nunca fala muito com a Camila. Talvez se ela tivesse se conectado com a Camila, a galera ia gostar dela. Mas a Mas aí galera. que tá. Aí eu acho que tá. Faltou o quê? Faltou desenvolver o relacionamento da Lauren com a Camila. Porque desenvolvendo o melhor relacionamento delas, o que queria acontecer? A Lauren teria que apresentar para as outras pessoas. E aí iria gerar esse. Mas é porque tem todo um negócio de que elas não. No começo, elas não querem explanar o relacionamento, Sim, porque não pode, né? Tecnicamente, por causa da Normani e tal, até porque a Normani suspende as duas, que a Normani vê as duas se pegando. E aí, depois, quando elas estão engatando de novo, elas terminam. E aí, quando elas voltam, a fanfic acaba. Gente, eu vou excluir a história. Eu não quero mais. Acabou, tá? Acabou o episódio, acabou o que não vai. Quem leu, leu. Quem não leu, a gente vai apagar. É isso. vai apagar, reescrever tudo, e aí, se vocês tiverem sorte, vocês compram ela como livro. Acabou, gente. É isso. Acabou o episódio. Obrigado, um beijo. Terminei esse bônus odiando Walking on Fire. Quem amou? Quem amou? Bom, e depois da gente mesmo se autotraumatizar, tentando trazer umas dicas para vocês e provavelmente precisar de terapia e de excluir o Walking on Fire do Wattpad, a gente finaliza esse episódio. A gente agradece muito se vocês estão aqui porque vocês leram a história ou se vocês estão aqui porque vocês querem dicas. A gente vai deixar o link da história enquanto ela estiver no ar aqui na descrição, porque agora a gente está muito... Enfim, galera, deixem o like. Se vocês tiverem sugestões de episódios, de temas que vocês gostariam de ver a gente falando, deixem aqui também. Se vocês puderem apoiar a gente no Catarse, seria ótimo vocês apoiassem o nosso projeto. E lembrando que amanhã, domingo, no dia 18 de julho, a gente vai estar ao vivo às 8 horas na Rádio Happiness, com o Cyberliterando também. Então, a gente também vai deixar todos os links aqui para vocês poderem acessar e para vocês poderem ouvir o episódio. E é isso. A gente vê vocês semana que vem. Na verdade, a gente vê vocês amanhã, se vocês estão pretendendo ouvir a gente ao vivo amanhã. Mas a gente vê vocês semana que vem. E é isso.